Olá, como Muito estão? bem-vindos Bem-vindo ao nosso 27º programa, né? Isso. Aprendi que eu não falo, quem fala é o Ed agora, qual programa que a gente tá, que eu que sempre erro. Não vou falar Olhei, mais. olhei e descobri que eu sempre tô errado. Nosso 7º episódio, hoje Exatamente. sempre com uma convidada muito especial e hoje especialíssima, amiga nossa muito querida, né? A gente vai falar sobre gestão de tempo, aquelas resoluções de ano novo. Aproveitar que o ano novo tá chegando aí, né, pra gente começar a planejar esse 2025. Então, se De uma você boa. já está começando já a pensar em 2025, esse podcast é para você, tá bom? Então, a gente tem a Érica aqui hoje, né? Muito bem-vinda, Exatamente, Érica. bem-vinda, Obrigada, gente. Feliz demais de estar aqui com Muito vocês. bom ter E a você com a gente também, gente. muito feliz de ter você Vou aqui. apresentar a Érica aqui para vocês. A Érica Elisa, ela é gestora de projeto e psicoterapeuta. Ela coordenou equipes de desenvolvimento de software, fundou uma startup, fez a gestão documental para a publicação de um livro e, como terapeuta, tem experiência em condução de grupos terapêuticos, prática clínica individual e condução de processos de expansão de consciência com a integração. Muito bom. Muito bom, muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Bom ter feliz de você estar aqui. Então, Érica, vamos começar falando já sobre essas... Toda vez que um ano está acabando, naturalmente a gente percebe o tempo passar, né? Sim. Como se fosse assim, nossa, um ano acabou, né? E o que eu fiz desse ano e principalmente o que eu quero fazer num ano novo, né? Um ciclo se fechando e outro se abrindo, assim, né? Como que as pessoas podem... Acho que a pergunta seria essa. Como que as pessoas podem aprender a gestar o tempo delas para o ano novo? Porque as resoluções geralmente têm a ver com isso, né? Eu tenho Sim. um ano para fazer tais coisas. Sim, Não é sim. isso? Eu queria abrir essa perspectiva do tempo, né, de trazendo a visão integral, porque quando a gente vai pensar de resoluções de ano novo, acho que é muito interessante a gente pensar sobre as perspectivas da sua vida em termos na matéria, aquilo que eu quero realizar, aquilo que eu quero construir, né, espiritualmente, aquilo que eu quero crescer, que eu quero desenvolver, como que eu vou cuidar disso, meu estado emocional, que estado emocional é esse que eu me encontro, e o que isso vai me permitir trabalhar também, né? E a mente, né? Tá bem? A saúde mental tá em dia, né? Porque se a gente não faz essa análise, né, dessa integração, fica muito difícil entender qual que é esse próximo passo, né? Quando a gente fala, sei lá, a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que fala do desenvolvimento humano, não adianta nada eu querer uma grande realização se essa base dessa pirâmide não está bem estruturada. Então, quando a gente fala em gestão do tempo e fala de realização de metas, dá um passinho para trás, pega uma perspectiva ali, né? Sai da ilha para olhar a ilha, né? Pega uma perspectiva de como que você se encontra hoje, né? Então, o tempo ele começa a ser desenhado no momento presente, né? Como é que você está hoje? Como está seu corpo? Como está a sua saúde física? Para depois conseguir pensar nesses outros lugares para tornar possível, né? Senão a gente acaba colocando aí metas, vai chegar no final do ano que vem triste porque já não alcançou um tanto de meta, mas de onde você partiu? De onde você está vindo, né? Então, acho que um primeiro lugar é esse, trazer essa perspectiva do agora, né? Do que é possível realizar a partir desse agora, para também não desmotivar, vamos assim dizer, né? E não Perceber criar em que nada ponto irreal. você está. Isso. Talvez essa já seja uma boa meta para o ano novo, né? É desenhar onde eu estou, né? Isso. Quais são todos esses aspectos que você colocou, né? Aspecto espiritual, aspecto profissional, emocional, tudo, né? Como eu estou em cada um deles, né? O que eu avancei no ano, que eu acho que é legal a gente fazer essa leitura também, né? Legal. A gente perceber que teve avanço também, né? A gente sempre tem algum avanço, mesmo que seja em uma ou outra área, né? Sim. Perceber isso, perceber onde que eu estou, acho muito importante realmente, né? Para depois começar. E com cuidado, né? Eu estava tendo uma conversa no final de semana que eu lembrei agora, que eu acho que é legal trazer, que era uma pessoa falando assim, eu tive um ataque de raiva e aí, então, todo o meu processo disso que eu estou trabalhando, de uma gestão emocional, foi por água abaixo. Eu dei 2 passos atrás. E aí, no que a gente estava conversando,
ela falou assim, mas antes eu não observaria essa raiva, antes eu não veria essa minha explosão. Então, peraí, você realmente deu 2 passos atrás? Né? Não, você já está conseguindo ter um olhar diferente para aquilo, tem consciência. Né? Então, acho que essa coisa de olhar para o agora também tem esse lugar. Talvez você ainda não está onde você quer estar, mas você já tem ferramentas e tecnologias que foram aprimoradas ao longo do ano. E aí eu acho que foi um ano desafiador, né? Então, deve ter trazido muitas questões nesse sentido. Então, chamar atenção para isso também, né? Eu falo muito com as pessoas que têm dificuldade, quando a gente fala sobre estar mais presente na própria vida, né? Pensa-se que é muito sobre viver num estado de contemplação e observação 24 horas por dia, né? E muitas vezes a gente não consegue mesmo fazer isso, porque nós não somos só corpo, né? Eu falo que o corpo ele é feito para estar no presente. Sim. Ele está sempre aqui agora. Né? Tanto que as técnicas de meditação, de contemplação, é através do corpo. Né? Você vai respirar, perceber seu corpo, porque ali você vai estar no presente naquele momento. Sim. A partir disso, a sua consciência ela pode começar a observar melhor o que está ao seu redor. Né? Então, se você tem muita dificuldade em preencher, né? Por exemplo, assim, como eu estou agora espiritualmente, emocionalmente, vai para o corpo primeiro. Legal. Né? Respira nesse corpo primeiro, percebe que informação vai vir desse estado de presença, né? Aí você vai conseguir preencher no seu caderninho, no seu bloco de notas. Aliás, já pega aí de uma vez, já pega as dicas dela. Né? Que seria o quê, por exemplo? Ver como é que você está espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Sim, eu gosto de pensar o seguinte, o fisicamente, gente, ir ao dentista, ir ao médico, check-up, meus hormônios estão ok, não estão ok, né? Talvez você está com uma questão aí, né, na boca, que é um lugar que é cheio de terminações nervosas, tem algumas coisas tipo sugando energia que não estão te permitindo, por exemplo, estar nesse lugar de uma estabilidade emocional. Então, começa por esse lugar. É uma dor nas costas, que você só vai tomando remédio e não olha o que é, por exemplo. E aquilo está minando a sua energia. Tipo assim, você não pode fazer um monte de coisa por conta disso. E aí é injusto com você, né? Ficar pedindo um controle emocional, às vezes, em algumas situações em que o seu corpo está debilitado. Então, no campo físico, começa nesse lugar, né? Sim. Começa a fazer esse check-up, né? Esse ano mesmo eu fiz vários check-ups, né? Fui ver que minha vitamina D não estava boa, né? Fui ver que tinha alguns lugares ali. Isso atrapalha no dia a dia. Então, estou procrastinando. E aí vai lá nos processos, né? Vai lá no campo mental, achar que está procrastinando, porque crenças limitantes, blá, blá, blá. Não, gente, é só a vitamina D que está baixa. Você não está dormindo. Né? Você não está dormindo, né? O colchão que está ruim. O colchão que está ruim. Então, esse lugar da estrutura é um aprendizado muito precioso para a vida. Então, é um passo tão importante do amadurecimento da gente, porque a gente para de terceirizar os cuidados, né? Tem gente, por exemplo, quando a gente é criança, a mãe levava ao médico. Então, tem gente que está esperando a mãe até hoje levar. A mãe não vai te levar no médico, né? Você vai ter que ir lá, marcar e ir sozinho. Né? Você vai falar, né? E vai ter que falar o que você tem. Chegar no médico, o que você tem? Você vai ter que falar, porque antes disso. Eu percebo que a gente tem essa limitação por causa disso. Né? Você está esperando a mãe levar, né? Tipo assim, eu tô com uma dor, alguém tem que falar comigo e chegar e falar assim, aqui, vamos ali olhar essa dor. Né? Vamos fazer atividade física, levanta, né? Vamos comer melhor. Né? E a gente, no mundo adulto hoje, a gente vai aprendendo a ter esse cuidado básico, né? Tem uma visão junguiana, até uma frase dele mesmo que fala que até na primeira metade da vida você está entendendo o que é viver, porque ninguém te conta o que é, você só vai aprender a partir das suas experiências. Sim. E aí quando chega essa fase de maturidade aí nos 30 e tantos, 40 anos, você olha para suas experiências passadas e fala assim, ok, viver é isso. Agora o que eu vou fazer com esse repertório que eu adquiri? Né? Então, por exemplo, ficou com essa questão da dor nas costas muito tempo, aprendeu que não é aquele lugar, calma, né? Então, vamos realinhar o planejamento de vida com base nesse aprendizado? Acho que é muito nesse sentido. E tem outro ponto de quem também só procura doença, né? Para justificar o tempo inteiro. Então, começar a perceber e falar assim, nossa, eu estou andando muito doente, né? Eu vivo fazendo exame e, às vezes, não sai nada. Né? Ou estou sempre com a mesma doença, estou sempre com o mesmo diagnóstico, com a mesma somatização. Sim. Até perceber isso também agora, né? Que papel, que limitação que está por trás disso. E aí vai no lugar da autossabotagem, né? Aí você pode ir para essa outra parte. O que você não quer se responsabilizar, né? Isso aí pode ir outra parte que é emocional e psíquica aí, né? Sim. O que responsabilidade é essa que você não quer assumir, né? Não quer entrar em contato. Desse cuidado. Por isso que é importante fazer toda
esse check-up, né, digamos assim, de todas essas áreas exatamente por isso, né? Senão você trava em uma, travei no físico, mas no físico tem isso que me impede de fazer o resto todo, então vou parar aqui. Sim. Né? Não, peraí, vamos olhar para se isso... O que isso te limita mesmo? O quanto você é responsável por isso aí que está te causando, né? O que vem, aí já cai no emocional, né? Quer começar... É tão bom, às vezes, não ter um joelho para fazer atividade física, né? Tipo assim, meu joelho não dá conta, por isso que eu não faço caminhar. Exatamente. Eu gosto desse assunto que a gente vai... Só lembrando aqui, a gente não está diminuindo o diagnóstico de ninguém, né? Seu processo com o joelho, eu sei que é uma dor, é difícil lidar, né? Sim. Tudo assim, a gente acolhe isso também. Mas é bom olhar para esse outro lado, né? Refletir. E refletir nesses lugares das polaridades que eu queria trazer também. Na minha própria história de vida, né? Eu iniciei na vida profissional nesse lugar da gerente de projetos, da menina de TI, então eu trabalhava com a área de tecnologia, então eu queria dinheiro porque eu queria sair de casa, eu queria minha independência, então muito focada nesse lugar da matéria, então eu fui lá nessa ponta, né? Aí de repente, né, começa a perceber que tem um adoecimento ali, né, emocional, alguma coisa está errada, então vai atrás da espiritualidade, vai atrás da terapia. Aí o que eu fiz? Fui para outra polaridade. Aí tudo é um processo tudo é um processo terapêutico, ficar pingando de vivência em vivência. Nossa, estou aqui me curando, isso vai resolver. E aí eu esqueci a matéria lá atrás. Eu não esqueço um tarô que eu fiz com você. Eu tinha acabado de separar. Estava indo morar com uma amiga e tal, não sei o quê, e aí eu fui para esse tarô com uma intenção de, tipo, né, quero uma grande... E quero uma grande revelação sobre o que vai acontecer comigo e tal. Aí você pôs o tarô, olhou para minha cara... você precisa de uma planilha de Excel, você precisa se organizar financeiramente. Foi a grande mensagem do final do tarô. Só a gente lá invocada, sabe? Tipo assim, né? Tava nesse lugar eu achando que fazer novas conexões espirituais. Se organiza financeiramente. Então, foi a partir disso que eu comecei a entender como pendular nesses lugares. Ok, vai lá, cuida da espiritualidade, cuida do emocional, mas olha para essa matéria aqui também, né? E aí eu entrei nesse lugar de resgatar essa gerente de projetos, resgatar esse lugar de metodologia de trabalho, de uso de tecnologia a favor dessa organização, né? Então, esse olhar é prática integral é isso, né? É isso. Do tipo assim, eu perceber que não é só sobre viver a minha espiritualidade, minhas conexões espirituais, sim, mas se eu não aterro elas não têm onde experimentar. Sim. Né? E isso até musicalmente eu estava reparando também. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de escutar rock, de escutar os tipos de música. Quando eu fui ser terapeuta, eu só comecei a escutar música de macumba, né? Música de relaxamento, não sei o que. Eu falei, peraí, que playlist é essa, né? E aí hoje eu já consigo transitar melhor de entender nunca, onde que isso... A gente fala muito disso, né? Em 2009. Nesses últimos dias a gente tem falado muito das personas, né? Isso. Que a gente vai criando várias personas, né? E que a gente não precisa excluir nenhuma. Mas ao mesmo tempo é tão importante viver isso também, né? Eu vejo na minha vida, assim. Eu também saí de um estágio para outro, assim. E foi muito importante também viver a espiritualidade desse lugar, mas é aquilo, né? Eu preciso amadurecer esse lugar. No último podcast a gente falou sobre isso. Aquilo que não amadurece, regride. Sabe? Então, nada fica estável na vida. A vida não é estática, né? Não fica no mesmo lugar. Regride por quê? Porque é um lugar comum, né? Então, eu vou sempre estar procurando aquele lugar comum. Só que, em algum momento, ele vai ficar disfuncional na sua vida. Né? E quando fica disfuncional, é que ele precisa de amadurecimento, né? Então, o estágio de amadurecimento mesmo, que eu falo do ser adulto, né? Que é onde eu vejo muito meu trabalho também direcionado hoje, é desse lugar de perceber que esse cuidado que vem da gente, ele é muito importante, né? E, às vezes, é preciso olhar para esse cuidado básico, a gente estava falando agora, né? A base do cuidado, às vezes, escovar dente, tomar banho sem alguém precisar te falar. Lavar vasilha, né, gente? A pia tá lá cheia de louça, a casa, né? Vai, senta para meditar, não consegue concentrar, a casa tá uma zona, né? Tem que organizar essa estrutura antes. E aí, falando nessa perspectiva assim, de uma gestão da vida, né? de um gerir essa vida, viver é um risco, né, gente? A gente não é num lugar de controle, vou cuidar disso aqui tudo e nada de mal vai me acontecer. Não é. Os riscos vão acontecer. Tem um termo na gestão de projetos que é mitigar riscos. Significa
ter sempre esse olhar, né, para todas essas áreas da sua vida, ter esse cuidado, né, de estar atento àquilo que eu estou pecando comigo mesmo, né, às vezes tem um período que a gente se isola demais, mas que é necessário, mas entender que a socialização ela é importante, né, tá à parte demais, isolado demais é uma questão, são muitos aspectos para a gente tomar conta, né, e se a gente não cria aí uma certa rotina para trazer esses olhares, a coisa pode se perder, né. Tem uma sobre o ciclo circadiano, Ah, sim, sim. que ajuda a adotar uma prática de vida integral, Sim, né? O que sim. seria isso? O ciclo circadiano é aquele movimento em que a gente não está à parte da natureza, que é um outro ponto que é importantíssimo também. A gente vive numa sociedade que muito individualista, né? E até o próprio capitalismo mesmo nos coloca num lugar muito distante da natureza, inclusive de forma artificial. Então, para entender o que é o ciclo circadiano, quando está anoitecendo, o nosso corpo está entrando no estado de repouso junto com a natureza. E aí o que a gente faz? A gente liga a tela do celular e fica na tela do celular até a hora de dormir, atrapalhando um processo natural do corpo de repouso. Então, o convite aí para falar, né, sobre essa conexão, entender o ciclo circadiano de cada um, é a gente compreender que essa rotina, né, esse sol quando nasce, o ideal é que a gente se levantasse junto com o sol e que fosse dormir junto com o sol também. Então, é para a gente estar atento a esses ritmos da natureza e como que a gente pode colocar as nossas metas relacionadas com esse ciclo. Então, por exemplo, a gente está agora na plena primavera, chegando o verão. Então, é uma época de expansão, é uma época, né, de realização, é uma época que, né, as flores, os passarinhos, está tudo cantando com mais intensidade. Então, o nosso movimento está mais social, né? Então, como que eu posso usar dessa expansão a favor dessa prática de vida integral, né? Como que eu posso usar dessa expansão para poder cuidar das metas que eu tenho na minha vida nesses lugares, né? Tanto em relação ao corpo físico, mental, emocional, espiritual, né? Como que a gente pode voltar a se reconectar com esse ciclo de um jeito saudável e facilitar, né? Igual, por exemplo, não adianta colocar grandes metas, né, nesse sentido expansivo dentro do inverno, né, que é um outro lugar, a gente está mais fechadinho, já está mais para dentro de uma caverna, né? Então, como que pode a gente associar esses lugares, né, desses ciclos da natureza com a nossa própria composição biológica mesmo, né? Isso é biológico, né? Às vezes não dá tempo de... Dá tempo é ótimo. É. Não. Às vezes a gente acredita que não dá... que não tem essa predisposição, né? Tipo assim, eu não vou acordar às 5h30 da manhã e vou dormir às 6 da tarde, Sim. de jeito nenhum. Mas talvez você tenha algum tipo de ansiedade ou de uma dificuldade de implementar algo na própria vida, talvez durante um tempo, né? Se abrir para isso, talvez, né? Tipo assim, nossa, estou com algumas dificuldades, deixa eu me propor a realmente viver a noite, o dia, Perfeito. sabe? E eu percebo isso muito nas pessoas, que quando elas se abrem para viver mais ou menos esse ciclo, você é essa pessoa hoje, né? Hoje você acorda cedo e dorme cedo. Porque já foi diferente. Já foi muito diferente, né? Na parte da adolescência, até os 30 anos. Ah, sim. Assim, noite era virada, época de colégio, então, sim. faculdade, quantas vezes já fui trabalhar virado? Sim, sim. Né? E ia naquela coisa, dormia totalmente atrapalhado. E cada vez eu durmo mais cedo, cada vez eu tenho um sono mais cedo, assim, 10 horas da noite para mim, eu já estou segurando o olho, assim, durante a semana. Sim. No final de semana até que vai um pouco mais, mas, assim, o normal é esse. E acontece mesmo quando você dorme cedo. Sim. Automaticamente você acaba acordando cedo também, né? Então é uma coisa que o corpo vai, quando você vai ouvindo o corpo, ele vai trazendo essas mensagens mesmo. E eu acho mais legal dessa parte que você falou, exatamente da estação de ano, né? Eu acho que essa estação de ano a gente não percebe isso e a gente se cobra muito, porque eu estava muito produtivo ali, porque eu acho que um problema que tem quando a gente começa a criar metas é isso, né? É a partir do momento que eu atingir uma meta, eu não posso não atingi-la mais, né? Sim. A gente tem essa ideia. Então, assim, nossa, antes eu estava conseguindo fazer, todo dia eu conseguia fazer 2 horas de exercício, hoje em dia eu não estou conseguindo.
calma, vamos olhar para É essas um outras ciclo, coisas. né? Vai passar. Cada um deles traz uma potência, Eu tô né? assim na academia esses dias, vocês estão entregando o mínimo e esse é meu máximo. Mas estou aqui. A gente não percebe isso, né? A gente acaba se cobrando. Muitas vezes o colocar meta acaba virando uma cobrança excessiva do que eu não posso fazer menos do que ontem. Né? Eu tenho que estar sempre melhorando, eu tenho que estar sempre buscando mais. Não é isso que eu... Assim, é o buscar mais, mas vamos comparar com algo que dá pra gente comparar? Sim. Né? E que vem da gente mesmo, né? Porque Lógico. e aí isso é importante, isso que a gente está falando, desse olhar atento e desse olhar presente, porque a gente tem uma forma de vida que captura a gente o tempo inteiro nesse lugar de estar sempre produtivo, de estar sempre realizando, né? A sociedade que a gente vive hoje Quando é fala essa, assim, né? metas é sobre produção, né? É sobre produção. Ninguém tem uma meta de dormir mais. Sim. Né? Às vezes até coloca assim, eu quero dormir mais. Né? Mas não é algo que para dormir eu preciso ter todo um ciclo para que isso aconteça. Sim. Né? Que é gestão de tempo até, né? De escolhas. Tipo assim, eu não vou ficar no celular depois das 10, depois das 8, né? Dependendo da hora que eu quero dormir. Né? E tem uma coisa que você falou que é importante, que foi assim, às vezes vai ser por um período, vai ser só para você se regular, né? Assim, aceita esse convite de ir um pouco mais cedo para a cama, acordar mais cedo, de mudar essa rotina só para que talvez aquela sua perspectiva sobre um determinado problema vai mudar também. Vai acontecer um distanciamento, vai acontecer uma reorganização do sistema que vai permitir encontrar saídas mais inteligentes para todo tipo de questão, eu acho, né? Tanto em nível emocional ou de uma escolha profissional mesmo. Se está difícil tomar uma decisão, afasta dela um pouquinho. Talvez não era para ela ser tomada naquele momento, né? Acho que é um cuidado com uma compaixão e com uma humanidade, né? Nós não somos máquina, né, gente? Nós não somos máquinas, né? Assim... então, aceitar esse lugar é importante. O Davi Copenau, né, que é uma referência dos povos originários, ele coloca isso também, sobre uma ciência que tem a tecnologia dela, que está tudo certo, né? Tem lá a ciência, tem a tecnologia dela. E a natureza tem a dela, né? As duas não trabalham separadas uma das outras, né? Então, acho muito legal quando a gente vai internamente procurar esse repertório tecnológico que a gente carrega, né? Assim, entendimento de como esse corpo funciona, onde ele funciona melhor, né? Então, favorecer esse movimento, porque isso favorece a vida. Vamos facilitar a coisa para a vida, sabe? Assim, ela já tem as complexidades dela e a gente consegue ir em lugares onde que a gente pode facilitar essa vivência, sair do lugar da sobrevivência, né? Que ali o tempo inteiro está buscando essa meta, e ir para o lugar da vivência, que é isso que ela quer da gente, né? E sistematizando, eu gosto, né, de fazer essa linha, né, do que a gente está conversando, para as pessoas irem acompanhando. Então, basicamente, uma gestão boa de um tempo vai começar da sua observação, de uma autoobservação de algo básico que a gente tem, que é o corpo, que vive essas experiências dessas organizações. Né? A gente coloca o corpo nessas experiências. Então, ele precisa estar com a manutenção em dia. Né? Então, a gente começa com essa manutenção física. Né? Em alguns momentos, a gente vai perceber que essa manutenção não quer dizer cuidar só de doenças ou procurar uma doença ou se limitar, né? Porque aí a gente vai entrar num outro corpo aí, que é o psicoemocional, né? Para descobrir muito como a gente funciona, do porquê, né? Eu falo muito de temperamento também, né? Os nossos temperamentos são diferentes, então, ou seja, cada pessoa... eu tenho um temperamento diferente do Diogo, por exemplo, né? Então, ele tem um ritmo, uma forma de reagir à vida. Eu tenho um ritmo diferente também, né? Então, observar isso também nas relações é muito importante para você não se cobrar tanto, né? Uma pessoa que vai fazer as coisas de forma mais lenta, né? Se ela se cobra fazer tudo com muita rapidez, ela vai se tornar muito ansiosa, né? E vai ficar mais deprimida, né? Isso vai somatizar no corpo. E somatizando no corpo, ela não vai conseguir realizar muita coisa, né? E entra no lugar de um estado de sofrimento. E tem uma pergunta que eu gosto sempre de trazer, qual que é a dor que vale a pena ser vivida? Porque a vida vai doer. Ela vai doer, mas às vezes a gente fica preso em dores que estão ultrapassadas, né? Que não precisa estar ali, né? Então, esse lugar que você traz também, né? De entender o seu ritmo, o ritmo do outro e como você se coloca nessa relação, né? Então, beleza, vai ter dificuldade aí nessa relação, mas que não precisa ser disso que eu estou exigindo de mim, que eu não dou conta. Sim.
E é um lugar que eu acho que é a base do autoconhecimento. A gente acha que é só conhecer nossas dores, por exemplo. Né? O autoconhecimento é conhecer como você funciona. Perfeito. Né? Como que você funciona estando vivo. E como que você funciona hoje não é como você funcionava 20 anos atrás. O Ed de 20 anos não é o Ed de 40. Sim. Né? Ele tem outros desejos, vontades, anseios. Né? Corpo, né? Tudo isso aí que a gente falou, né? Do físico, emocional, espiritual, tudo isso muda, né? Tudo isso vai mudar. Eu lembro do meu avô, por exemplo, quando ele perto de morrer, assim, ele não estava conseguindo fazer muita coisa, né? Ele sempre foi um homem muito vital, né? E nos últimos 5 anos de vida ele perdeu a vitalidade assim de uma vez, né? E ele ficava muito nervoso com isso, né? Ele falava assim: nossa, não sirvo para nada mais, né? Eu agora não consigo carregar uma caixa. Eu falei assim: mas agora você tem quem carrega. Eu não posso dirigir, você tem quem dirige para você. Sim. Sabe? Mas para ele não está, o corpo dele de um senhor de 70 anos, para ele já não tinha mais sentido, né? Ele não procurou sentido naquele corpo mais, né? Tá, agora esse corpo, o que ele proporciona, né? O que ele pode viver, quais são os prazeres e dores que ele carrega, né? Bonito. Ele não, ele queria viver como se ele tivesse 45 anos quando eu nasci, tipo assim, no alto do vigor dele, e não vai ser assim mais. Isso dói. Briga. Isso, exato. Exatamente. Isso dói, né? Eu olhava e falava assim: nossa, agora eu não posso beber, né, até de manhã sem ficar 3 semanas passando mal por conta disso, né? Antes era 1 semana. Alguém fala assim: é 1 semana de dengue. Aqui já temos assim, já está estendido. Domingo, por exemplo, já cortei o álcool. Não tem por isso. Até porque segunda tem podcast, imagina. Eu estava vendo uma fala que era bem nesse lugar, né? Tipo assim, que quando você é adolescente, você é jovem, você pode comer de tudo e não passa mal, mas você não tem dinheiro para comer o que você quiser, né? Aí quando você fica mais velho, sim, você pode comer, você tem dinheiro, mas aí você já não pode comer mais o que você quiser. Isso dói. E você vai olhar para ele e falar assim: gente, eu não posso, mas você vê com um menininho de 20 anos. Pode. Não pode. Mas eu quero ser uma eterna adolescente. Aí a gente está falando de comportamento, né? E vai outras coisas aí que geram responsabilidade de um adolescente é diferente de um adulto. Se você é um adulto, a vida vai te cobrar de forma diferente. E desse sentido que eu, né, fazendo esse casamento de novo da gestora de projetos com a terapeuta, que vem a terapeuta de projetos, né? É a ideia, assim, de você não colocar ali um projeto que você não dá conta de executar, às vezes, porque você não está no momento emocional que corresponde com aquilo, né? Assim, esse cuidado de pensar planos de vida que sejam realmente possíveis de serem realizados. Por exemplo, o contexto da gente ser brasileiro, o tipo de colonização que o Brasil sofreu, nos tornaram um tipo de sociedade que nós somos, sim, diferentes de europeus, de americanos, que tem uma base de educação completamente diferente da nossa. Então, não adianta ficar numa síndrome de vira-lata sem querer valorizar aquilo que foi possível a gente construir, né, enquanto povo, né? Então, até nesse lugar a gente precisa ir, né? Entender um lugar de colonizados, entender as dores que a gente carrega aí, né? E não ficar também se exigindo, tá? A gente de sempre forma entregando para alguém o que a gente produz, né? Sim. O que é nosso é sempre entregue para o outro, de uma certa forma. Sim, sim. Só que não. É você que se haver com isso, né? No fim das contas, né? Como que se cobra menos dentro desse contexto? Ou então como que você se cobra no lugar certo, né? Tem ainda aquele contexto de inteligência múltipla, né? Cada um vai ter o seu, né? O seu melhor lugar de trabalho, né? Sua maior potencialidade vai estar em um lugar diferente que está do outro. E a Érica tem a seguinte frase: a arte do bem dizer é força vital. Nossa. Disserte sobre. 10 Pois linhas. Como que essa arte do bem dizer é muito interessante, porque nesse lugar de eu ir trabalhar a minha espiritualidade, né, eu fui muito nesse olhar ancestral. Minha avó era bezendeira, né, então essa coisa das ervas, isso tudo sempre me chamou muito, né. E aí eu ficava tentando entender como isso entra na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu estava no atendimento clínico como cliente. Ela veio da Europa, um processo super complexo, e ela foi para a Bahia. E aí um dia a gente chegou numa sessão e ela estava muito feliz com essa visita à Bahia. Ela trouxe o seguinte: eu estava lá, e aí o cara vai me servir uma água de coco, ele me chama: ô minha rainha, né? Ô meu rei,
bom dia, boa tarde, o dia hoje vai ser maravilhoso. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, as pessoas estão se bendizendo o tempo inteiro, né? Estão trazendo esse lugar de um elogio, de uma boa fala o tempo inteiro. E eu peguei e me refleti nisso, né? Como que é a qualidade... Você se bendiz, né? Como que é a qualidade desse diálogo interno? A força vital está nisso, né? Você conseguir analisar se você consegue falar de você, das suas potencialidades. Quando você comete um erro no seu dia, que eventualmente vai acontecer um atraso, né? vai acontecer um lugar, você se xinga, você se pune por aquilo, né? Como que você observa? Porque nisso se esvai essa energia vital, isso se esvai esse lugar de uma motivação para, inclusive, estar engajado nos seus projetos, inclusive, estar engajados nessas metas, né? Então, a arte do bem dizer, né, é nesse lugar. É como que você encontra... Porque eu acho isso artístico, sabe? Assim, isso está no estado de contemplação, isso está no estado de conexão com um olhar mais gentil para o mundo, com um olhar mais gentil para você mesmo. Então, eu diria que isso também é uma base importante quando a gente vai pensar sobre as nossas metas, né? Antes de pensar nessa meta, como que você vai se bendizer ao longo desse processo de alcançar esse lugar que você quer alcançar? Se, eventualmente, você se perder ali numa rotina que você determinou para você no dia, você vai chegar no fim do dia se massacrando por aquilo, né? Ou você consegue falar, rainha, hoje não deu, né? Hoje não vai dar, não. Vou sentar aqui, vou tomar essa água e vou ficar nesse lugar me acolhendo para amanhã eu consigo. Amanhã eu já vou tentar fazer diferente, né? Então, a arte do bem dizer bem nesse sentido, né? De como alimentar a nossa energia vital e não permitir que ela... A imagem que me vem também é de uma piscina furada, que às vezes você não entende para onde está vazando aquela água, para onde está vazando, né? Essa força. Talvez está nesse lugar, né, de uma qualidade, de um diálogo melhor com você mesmo, com o outro, com a vida, né? Talvez nesse lugar. Às vezes a gente cobra muito isso dos outros, né? Fica esperando que os outros façam isso e a gente mesmo faz com a gente, né? É um lugar que é difícil a gente se colocar. É fácil a gente cobrar isso de um parceiro, né? Sim. Nossa, você não me elogia, você não me apoia, você não me põe para cima dos meus projetos, das minhas realizações e tudo. Você que está precisando, sim. Você está fazendo isso com você, né? Legal. A gente ficar exigindo isso dos outros. É difícil ver que, às vezes, o outro não se importa tanto com a gente, de forma tão que real. forte, né? A gente se dá uma importância, na verdade, que ela é muito baseada, que eu percebo, pelo olhar do outro, né? Então, se o outro me incentiva, é mais fácil de eu conseguir. E tem gente que é o contrário. Então, eu não procuro o apoio do outro, porque se der errado, vou ter que justificar para o outro também porque que deu errado. E nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que essa arte do bem dizer que você está falando é como se fosse uma nutrição de um lugar do tipo, olha, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu consigo, eu nem sei se eu sou isso, mas eu vou me permitir me colocar nesse lugar, né? E não vai ser o dia inteiro também, às vezes. Sim. Você vai ser, sim. né? Igual está vindo para cá, o trânsito hoje está uma merda. Você vai falando isso, merda de trânsito, né? Eu não estou bem nesse trânsito. Né? Me desalinhou meus chakras mesmo, e é isso, né? Que é o meme, né? Do desalinhar os chakras. Sim. O transporte público, o transporte em geral, né? Se locomover nas grandes cidades, você não vai ficar assim o tempo todo zen, né? Por conta disso, eu acho que nem é o sentido da vida. Mas talvez você tenha momentos de se bem dizer, pelo menos, ritualizar isso, né? Você traz muito isso nos seus ensinamentos, nos seus grupos de estudos. Eu aprendi muito esse lugar, né? Como que você cria aí durante a semana um lugar onde você para se conectar com esse lugar, que é o que você está dizendo. O problema não é aquela explosão de raiva que você teve, não é. Principalmente porque a gente tem que entender que a gente está inserido numa estrutura adoecida, né? A gente tem questões estruturais aí que não dá para responsabilizar o indivíduo, né? Pela própria felicidade, vamos assim dizer, né? Então, dentro desse contexto super complexo, que momento que você para, né? Para se nutrir, né? Para refletir, pelo menos, nesses lugares, né? Que é o que traz essa noção de cuidado mesmo, né? A gente se cuida, né? E não que a gente não precise das pessoas. Eu preciso e eu amo precisar do outro, sabe? É bom mesmo. E eu falo que quanto mais a gente vai percebendo as nossas necessidades, quando a gente percebe que precisa do outro, a gente sabe até de onde vem.
Sim. Da onde vem o que a gente precisa, por exemplo, né? Nesse momento eu preciso de um dentista. Isso. Né? Nesse momento eu preciso de um tarô. Nesse momento eu preciso de uma gestão de tempo, né? Então eu falo que a maior dádiva que a vida pode dar, que a gente pode aprender com a vida, é perceber as nossas necessidades e conseguir identificar de onde elas vêm como recurso e poder trocar desse lugar, né? Então eu só não me vejo só sozinha, só sobre mim o tempo inteiro, então eu só faço projeto sozinho, que eu vou ter que dar conta para não me frustrar, para não frustrar mais ninguém, né? E isso é muito, às vezes dá uns passos para trás mesmo, né? Esse ano mesmo vocês me conhecem, né? Vocês dois aí, vocês sabem que eu estou sempre com projeto. Tem sempre algo, tem sempre um link, né? Clique no link, vamos lá, né? Vamos fazer isso juntos. Né? E várias vezes esse ano, acho que pela primeira vez, foi o ano que eu mais voltei atrás nos projetos. Maravilhoso. Sabe? Por ver, eu até falava com o Diogo, falava assim, ele ia lá, colocava no site, assim, tudo, eu mandava para ele, Diogo, pode tirar, não vou fazer mais, não. E muitas vezes era por causa disso, sabe? Eu percebi, a vida tá falando comigo assim, Ed, isso agora não. Sim. Mas é porque tem, igual eu falei, né? O Ed de antes, ele funcionava assim, né? Ele tinha um outro ritmo. O de agora é diferente. Sim. Né? E isso me faz pensar também, Ed, porque às vezes tem uma dificuldade de fazer contato com o desejo. Seja para entender de onde está vindo aquele desejo. Quem é que está desejando isso? Quem é que quer isso? Que é o que você está dizendo, né? O Ed de antes queria estar sempre conectado, o Ed de agora quer outra coisa. E tem também aquele quadro da pessoa que não sabe nem no que quer. Então, às vezes, vai fazer uma meta, aí não sabe, não sei. Acho que não sei o que eu quero, não sei desenhar essa meta. Então, vai atrás de aumentar seu repertório, né? Vai atrás de fazer contato com pessoas, organizações, vai numa exposição de arte, aumente esse repertório para que você possa ter mais clareza de contato com esse seu desejo, do que você está realmente buscando, né? Não se força, de repente, a fazer também metas alinhadas, né, com o que a família quer, com o que o amigo, com o que a sociedade cobra, porque eu você fiz... Vê no Instagram, né? que você viu no Instagram, porque eu fiz X anos, então, com essa idade, eu já tinha que estar fazendo isso, então, é isso que eu desejo. Não, né? Permite dar esse passo para trás, ver quem é e vai nesse lugar do repertório, que eu acho que também é muito importante. Né? Se está na dúvida, se não sabe o que é, amplia, né? Dá uma ampliada nesse lugar. Né? Eu adoro contar essa história. Né? Uma vez eu estava em terapia, com uma terapeuta, assim, tudo, passando por uma fase bem complicada. Acho que foi a última fase complicada, que eu fui muito, assim, né? Que foi aquele divisor de águas da minha vida, né? Desse ciclo se fechando e outro se abrindo, assim, tudo. Eu olhei para ela e falei assim, olha, quer saber? Eu não tenho... Ainda fiz um quadradinho, assim. Eu não tenho informação no meu campo de como resolver isso. Entende? E não adianta, não tem recurso, eu não sei de onde vem. Aí ela olhou pro relógio, estava acabando a sessão, e falou assim, quando a gente não sabe, a gente aprende. Terminou meu tempo. E eu fiquei com aquela angústia, né? Sim. De ir embora. E eu fui brigando com isso, logicamente, né? Durante o tempo que a gente... Né? Sim. Não, como assim? Sim. Não é assim. A visão que eu tinha da vida é que é a visão infantil e mágica, isso. Né? É que a vida tinha que me entregar os recursos que eu precisava. Sim. E quando eu era criança, eu falava, eu tô com sede. Alguém chegava e me dava um copo. Né? Sim. E hoje eu percebo no processo terapêutico muita gente querendo mesmo ocupar esse lugar. Eu tô com sede. Sim. Né? O bebedouro é ali. Legal você falar isso, que eu lembrei de uma cliente que ela estava no emprego, está no emprego que não gosta, e aí no fim da sessão a gente chegou no insight dela que ela achava que ela não gostava do emprego, mas ela tinha que estar ali, e pôs uma desculpa dentro da espiritualidade, porque a espiritualidade traz aquilo que eu tenho que trabalhar, então eu tenho que estar nesse emprego. Minha filha, vai para o LinkedIn. Mas é porque eu acho que tem que chegar a indicação do emprego através de um amigo. Mas eu vi outro dia uma vaga passando no LinkedIn e eu não me candidatei a ela. Oi, sabe, assim, desgarra também desses lugares, né? De achar que tem que estar preso ali, né? E a espiritualidade, né? Assim, não. Não foi eu. Isso não é meu, não. Eu nem tô aí. O que é infantil também, né? Ficar usando outros lugares para justificar a dor, né? Isso aqui é doido, né? E neurocientificamente, tem muitos estudos hoje de neurociência, né? Também na moda, aliás. Né? Os estudos, moda eu falo porque estão se desenvolvendo muitos estudos, né? As pessoas estão falando mais disso também. Que é importante. Né? Que é importante perceber como o cérebro funciona, né? Vamos falar assim.
Então, sim, existe sempre a procura pelo mínimo esforço e prazer imediato, né? Que é algo humano, né? E essa parte nossa vai, tanto que muitas tecnologias elas são feitas hoje para que realmente você tenha prazer imediato com menos esforço. Com menos esforço. Né? Então, e viva dentro desse lugar. Só que a gente percebe que não é só sobre isso, porque a gente desenvolve, né? A gente amadurece, né? Então, não é só sobre o prazer imediato, né? E sobre desenvolver a vida dentro desse lugar. Sim. Até porque esse lugar, né? Esse lugar desse mínimo esforço, né? É quase que uma preguiça em algo, né? Ela é exatamente para transformar. Né? Ela não vem na ideia da gente continuar daquilo ali da mesma forma, né? Isso, se a gente olhar isso na evolução humana, o que é? É a invenção da roda, que é tirar o mínimo esforço. Nossa, empurrar isso aqui é muito pesado, é um quadrado pesado. Peraí, se eu arredondar isso aqui e começar, olha, facilita a minha vida, né? Então, assim, até quando é isso, é pra gente buscar algo, né? É pra gente, deixa eu ver como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui, é buscar uma gestão de tempo, né? Peraí, deixa eu melhorar, então, já que eu tenho que sofrer nisso aqui mesmo, vamos melhorar esse quadro, vamos olhar o que eu posso fazer dentro disso aqui para que seja algo mais viável, né? E a nossa geração é muito doido isso, né? Nós somos 3 quarentões aqui, né? Sim. Eu mais jovem, né? É verdade. Não, a gente tem a mesma idade. A gente é de 83, né? Não, 84. Você é de 84? Eu sei. Eu sou um bebezinho aqui de 84. Total. Com 40 anos ainda. E que é uma fase preciosa, né, gente? Porque é nesse lugar que a gente chega de tranquilidade, né? De estar... Eu sou isso aqui mesmo, né? Estou vendo esse pacote aqui. E aí, a partir disso, o que eu posso fazer de melhor na vida, né? Eu ia falar que a gente passou por... Nós somos a geração que passou pela carta, pelo e-mail. Quando a gente nasceu, eram cartas ainda. Telegrama ainda existia, telegrama, que era o mais rápido. Sim. Cartas. A gente viu o e-mail nascer. Sim. Né? A gente fez lá os primeiros e-mails, deve estar lá, a gente. Chegou o celular, veio não SMS, tinha redes sociais para gerenciar nossos amigos ali. Era, aí veio o Orkut, na época, como foi o mais famoso, né? Os blogs primeiro, mas depois o Orkut, né? E Facebook, hoje a gente tem Instagram, MSN, gente. Nossa, era né? Passamos por uma evolução. Então, ou seja, a gente acompanhou tudo isso acontecendo. Né? Então, a gente sabe o que não é viver com tudo isso, mas a gente vive com tudo isso hoje. Sim. Né? Então, muitas ansiedades que acontecem, né, que eu percebo, é do tipo assim, talvez eu teria que aprender a esperar o tempo de maturação das coisas sem tanto imediatismo. Então, se eu percebo que as coisas não são tão imediatas assim quanto meu celular me mostra, né, minhas relações, meus projetos, eu consigo gestar melhor, né? E a partir disso, pacientemente, começar a fazer um movimento do tipo, um passo de cada vez. Hoje é esse, né? Eu tenho uma meta no próximo ano, por exemplo, né? Vamos começar a falar disso já, das metas de ano novo, usando isso que você falou, né? Que tem uma coisa muito interessante que você falou aqui, que é a criatividade, combinatividade e agenciamento. Aspectos físico, emocional, mental e espiritual de sua vida. Sim. Eu gosto dessa palavra de combinatividade, né? Eu adorei também. Porque se a gente traz a criatividade sem... Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho criatividade, o que é essa criatividade? Né? A criatividade nada mais é do que uma combinação de elementos que você carrega ali, de que forma que você pode inovar nessa combinação. Então, essa combinatividade nesse sentido, né? Tudo isso que eu carrego, né? Por exemplo, nós quarentões aí, com essa sabedoria, né? de ter visto esse trânsito, né? esse movimento, essa evolução tecnológica, como eu não preciso também entender as últimas tecnologias da moda, não, né? Mas eu consigo combinar aquilo aquele repertório que eu trago de uma forma mais saudável para mim e dentro desses aspectos de vida, dentro desses 4 aspectos de vida, né? Então, a gente fazer essa análise, né? De novo, desse
quais são esses parâmetros que realmente importam, quais são esses valores que guiam a minha vida. Eu acho que essa questão de ir nos valores é muito legal também. O que é valor para você é diferente do que é valor para mim. Então, na medida que eu consigo desenhar isso, eu consigo combinar, né, e agenciar esses recursos que eu trago, esse repertório que eu trago, para fazer uma vida possível. Porque, né, não vai adiantar eu querer ser, sei lá, astronauta, né, ou dependendo de alguns lugares que a gente vai, você não tem recurso lá atrás, você não tem base para isso, né? Então, aonde que eu chamo essa capacidade criativa em que eu encontro um potinho cheio ali para eu me divertir, né? Fico pensando em pecinhas de Lego, né? Assim, como que eu posso fazer melhor lugar ali, né? De criar uma estrutura, de criar uma escultura que faça sentido para mim. E tem que fazer sentido para você, né? Quando tá falando dessa coisa de aumentar repertório, eu estava passando por uma questão pessoal e um amigo meu ia fazer uma oficina de pintura. Falei, vou lá. E aí foi incrível que o fato de ter uma tela em branco na minha frente, de casar as cores primárias e criar um rosa de determinada forma, um azul de determinada forma, e colocar aquilo no quadro, trouxe uma energia de renovação tão grande, né? E aí, tipo, uma técnica que você usa lá e o professor fala, nossa, isso aqui ficou bom. Isso também alimentou em mim, sabe? Um lugar de, não, eu vou encontrar uma saída para isso daqui, né? Eu vou encontrar, né? Então, uma forma também de abastecer uma autoconfiança, né, na nossa capacidade de realização mesmo, né? Isso é muito bom. E você acredita, então, em tudo que a gente procura de recurso ajuda a gente a construir a nossa forma criativa de vida. Isso, exatamente. Tudo aquilo que eu me abro para me reconhecer, para reconhecer as potencialidades e as fraquezas dentro de mim, né? Tem um lugar ali também que eu não sou bom, né? Nessa combinatividade aí tem uma coisa que não vai dar para entrar, não. E tá tudo bem, não é para mim. Não é para mim. Eu lembrei de algo meu mesmo. Assim, esse ano eu tinha a meta de voltar a dançar, assim, tudo. Eu tinha grupo de dança na adolescência, nessas coisas todas. E aí primeiro eu falei assim, eu preciso movimentar meu corpo. Fui pro yoga. Gosto muito de fazer yoga, das aulas de yoga, assim, tudo, mas assim, não era isso ainda. Eu falei assim, então acho que eu preciso voltar a dançar, né? E fui também nesse movimento. Eu falei, gente, não é isso ainda. Né? E eu fiquei num vazio muito grande. De verdade, eu falei assim, tá, então qual que é o recurso que eu preciso agora para colocar meu corpo em movimento? Como que vai ser, né? E lidar com esse vazio, que eu estou lidando ainda, não tenho essa resposta. Né? Se alguém estava esperando, não, ele vai falar o que é. Né? Isso é recente. Né? Mas eu estou vivendo esse momento, sabe? De me perceber e falar assim, gente, como que o meu corpo... puxando um outro gancho também dentro do que você falou, que, às vezes, a pessoa precisa ter uma profissão, metas de ano novo, né? A gente geralmente vai colocar assim, eu vou melhorar profissionalmente, de uma forma geral, acho que é isso, né? Eu vou, às vezes, metas financeiras, então, trabalho, projetos, que seria construir alguma coisa, comprar um carro, comprar uma casa, me mudar, né? Casar, né? Então, coloca esses projetos. E, geralmente, também tem um hobby novo. Né? Então, o que a gente chama de hobby seria, tipo assim, aquilo que vai me distrair ou... qual outra palavra do hobby? É como se fosse aquilo que vai me... Te reabastecer. Ali, isso, tipo assim, eu tenho um momentinho que... prazer, né? mesmo. De prazer, né? ali... E aquilo vai ser meu hobby, né? Então, eu preciso de 3 momentos na minha vida, né? Eu preciso estar com o meu trabalho, preciso ter um projeto e preciso ter um momento para relaxar, né? Dentro do que me é oferecido hoje, para movimentar o meu corpo, né? Eu tenho uma busca espiritual, que é um valor, que eu iria para o yoga, por exemplo. Legal, isso. Muito interessante ir para o yoga, né? Eu tenho essa questão que eu percebi que a dança eu não dançava porque eu gostava de dançar nesse grupo de dança, eu gostava das pessoas que estavam comigo, então não tinha a ver com o grupo, né? Tanto que eu ia nas aulas de dança, eu às vezes nem prestava atenção na coreografia muito, eu queria conversar, socializar com as pessoas. Ficava 4 horas. Aí, tudo, como é que tá, assim, né? Então, ou seja, a gente perceber também 2 pontos, isso que eu estou querendo dizer.
que o Ed de 20 anos não é o de 40, né? Mas eu posso procurar recursos dentro de um hobby que eu tinha com 20 anos? Posso, né? Mas dificilmente eu vou vivenciar da mesma forma, né? E a outra coisa é precisar ter a necessidade sempre de de procurar algo para se fazer que às vezes não é a fase, não é aquela, né? E eu acho que eu estou muito nessa agora. Tipo assim, talvez a fase agora não seja só de ficar focada em arrumar um hobby para mim, sabe? Mas em outras coisas, em outras áreas da minha vida, em outros projetos também, né? Então, acho que a gente gerir o tempo seria até para perceber, no final de tudo isso, onde eu coloco a minha energia agora. Perfeito, porque ela é limitada, né? Essa coisa, a vida, ela é um projeto a ser gerenciado, ela tem recursos limitados, ela tem de tempo, de né? pessoas, ela tem riscos, ela tem isso tudo aí para ser gerenciado, quer você queira ou não. Financeiro, né? Não posso colocar meta lá que eu vou viajar o ano inteiro e não vou trabalhar. E não vai acontecer, né? Ah, não? Esse corpo mesmo que você está falando, que está pedindo algo que ainda não encontrou o que é, poxa, dá um tempo para ele, né? Não vamos colocar aí uma meta, algo que ele não vai conseguir te atender nesse momento, né? Então, talvez não seja o corpo. Até porque cai nesse lugar, né? Assim, quando o Ed traz esse exemplo, o que me vem o que a gente busca é a referência que a gente já teve, as experiências que eu tive. Porque não amadurece, regride. Por quê? Porque é natural você voltar naquele lugar. Eu falo muito por causa disso. Ou as experiências que são me contadas também, né? Então, eu pego um hobby de alguém lá, eu, tipo, vejo alguém fez algo e gostou muito. Eu falo assim, não, então eu tenho que fazer aquilo. Né? Que as modas vão surgindo assim, né? Hoje é o beach tennis. Beach tennis. No esporte, todo mundo vai pro beach tennis. Crossfit. Então vou pro beach tennis, vou pro corrida. crossfit. Porque tá todo mundo fazendo. Tudo bem, tá, né? gente, então, do assim, beach tennis. Mas tô falando que é natural ir para esses lugares. Não, e tá ok de ir também, né? Mas como uma experiência, você pode chegar lá e falar assim, putz, não é pra mim. Não né? era isso. Nossa, eu acho isso o principal. É olhar pra falar assim, nossa, é muito legal mesmo, mas não. Não é pra mim. Não é aqui. Sabe? Não é nesse lugar. Assim. Mas é se colocar aberto, né? Como a Érica bem trouxe aqui, dessa questão de ir lá fazer a pintura. A pintura. Você tem que estar aberto, né? Assim, chega e fala assim, essa experiência era... deixa eu experimentar. E aí entender que, gente, resistência, fazer algo novo é um lugar de vulnerabilidade. Sim. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Quando eu falo de aumentar repertório, é justo eu trazer essa... Não é fácil, não, né? Tem lugares ali de resistência. Você ir fazer uma pintura, você se permitir ser julgado, inclusive por si mesmo, né? Sua crítica ali por estar fazendo algo novo, né? Então, ter atenção a isso também é um lugar de vulnerabilidade. E, sei lá, eu tenho a impressão que na vida, quanto mais a gente se vulnerabiliza, mais a gente faz as pazes com ela, né? Mais a gente está ok com essas dores daquilo que vem, daquilo que vai, né? Lembra? Teve a moda dos caderninhos de colorir, né? Ah, sim. Eu lembro de falar isso também uma vez no meu processo terapêutico, que era o seguinte. A minha criança, se você pegasse os trabalhinhos dela da escola, eu pegava um giz de cera, que era mais grosso, e fazia assim. Então, ou seja, toda página era só uma... Eu coloria tudo da mesma cor. Tipo, era uma árvore. Ela era toda amarela. Não era verde também, não. Tipo, ela era toda amarela. Né? Aí eu virei e falei assim, nossa, eu não tenho paciência para colorir, né? Bonitinho, as coisas assim, né? Eu dava esse exemplo. Nossa, quando eu era criança... Aí um dia veio assim, tá, mas você não é essa criança, mãe. E agora? Quem sabe você sentar e desenvolver... colorir uma árvore de pelo menos 3 cores. Uau! Né? E dentro dessas folhas, ter 7 tipos de verdes diferentes para você pintar, né? Maravilhoso. E desenvolver isso, né? Sim. Porque, o que eu quero dizer com isso? A gente continua justificando muitas vezes do porquê não fazer, porque eu não sou assim, né? Talvez você não conheça totalmente o que você pode desenvolver de você ainda. Tem muita vida pós isso que você fala assim, eu não sou isso. Perfeito, exatamente. Igual a gente está falando, a moda do momento é o beach tennis. O problema não é o do beach tennis, o problema é o quanto a gente fecha, né? O quanto a gente massifica
esses lugares achando que só aquilo é a solução. E não, né? Nossa Senhora. Aí, de novo, esse lugar da conexão com a natureza, com os ciclos, da observação das estações, porque é muito diverso. É muito diverso. A disponibilidade é muito grande. Quem fecha somos nós mesmos, né? Sei lá, quem se fecha somos nós, né? Quem põe as vendas aí e que só quer ver de acordo com o repertório que já está ultrapassado, somos nós mesmos, né? E mais uma frase da Érica aqui, para a gente ter esse finalzinho. Você aceita ser líder de si mesmo? Uou! Está muito impactante, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho? A Érica vai abrir uma oficina, agenciar, né? Projetos e autoconhecimento, tudo juntos, né? Que vai ser essa terapeuta de projetos. Qual que é a ideia, né, sobre ser líder de si mesmo, né? Nesse processo, então, de experimentar essas polaridades, a gerente de projetos e depois a terapeuta, né? Eu percebia que em nenhum desses campos eu estava assumindo a minha autoridade por mim mesma, a responsabilidade por mim mesma em muitos campos, né? Colocava sempre ali, né, num grupo que eu estava trabalhando ou dentro da própria estrutura da família, eu estava abrindo mão dessa energia vital, sabe? Assim, vamos assim dizer. Então, o ser líder de si mesmo diz respeito a essa autorresponsabilidade de você se assumir o seu corpo e assumir essa energia que você tem e que está disponível para a criação, que está disponível para a vida. Então, um primeiro lugar de assumir ser líder de si mesmo é assumir essa energia, né? Assumir que você não vai dar conta de fazer tudo. Então, aquilo que você vai dar conta, né, de acordo com seus valores, o que você quer priorizar na sua vida? E aí a oficina Agenciar tem essa, né, vai ser um ano que vem, vão ser 7 encontros. Uma jornada. E vai ser uma jornada em que a gente vai navegar por alguns temas que têm a ver com tudo isso que a gente falou aqui hoje. Essa visão integral de um desenvolvimento mais alinhado. Então, por exemplo, não adianta eu ir lá só dedicar a espiritualidade e deixar a matéria de fora, porque a vida é na matéria. Então, como que você pode desenvolver um método de trabalho seu em que você possa estar sempre de olho nesses aspectos do seu desenvolvimento, sem deixar nada para trás. Não que isso vai impedir que coisas ruins aconteçam na sua vida, mas isso vai mitigar riscos, né? Isso vai te colocar de um jeito mais confortável no mundo para sair de um lugar de sobrevivência para a entrada de um lugar de uma vivência, né? De aceitar a vida como ela é. E o porquê que eu resolvi fazer isso em grupo, né? Porque eu faço atendimento individual também, adoro atendimento individual, mas quando a gente está em grupo, a gente tem condições de atravessar juntos essas questões estruturais. Então, por exemplo, entender essa sociedade que a gente está vindo, entender a dificuldade de cada um e humanizar esse olhar de que a dificuldade que o outro passa, eu também passo. E aquilo que o outro, que vai ser bom para o outro, não vai ser bom para mim. Eu acho que isso pode facilitar a gente construir essa metodologia própria, mas sem estar afastado do coletivo, né? Porque o individual e o coletivo, ele também evolui junto, ele também transita junto. Então, o convite é que seja esse grupo em que a gente possa estar juntos falando desses lugares, né, de como gerir essa vida nesses campos, em todos esses campos, e de forma coletiva, né, de como que a gente pode construir ali. Eu adoro as comunidades que se formam, né, quando a gente está nesse processo. E isso também é aumentar repertório, né? Outro dia, um amigo meu falando disso, falou, ele, eu estou a fim de voltar a me relacionar, porque ele se fechou para caramba, mas eu não quero usar aplicativo, né? Gente, vai para grupos, vai para lugares de vivência onde tenham pessoas, que é o que você falou, a dança não era a dança, era estar junto de pessoas, né? Então, fortalecer movimentos em que a gente pode estar mais junto do outro, né? Acho que é esse lugar também. Até para você encontrar pessoas que têm a ver com você, que têm a ver com você, que têm um interesse em comum. Porque o que eu vejo, o que acontece muito nesses aplicativos, essas coisas que a gente faz, assim, é isso, a gente está muito afastado do que a gente quer. Sim. E vai querendo encontrar ali, né? Vai querendo forçar muito, algo que não vai... Afinidade, a gente não é afim de todo mundo, né? Sim. A gente não é compatível com todo mundo, a gente... igual eu falei, às vezes o Ed de 20 anos era compatível com algumas pessoas que hoje ele não é mais, estava até falando isso com você hoje, né? Vindo para cá. E conhecer hoje, né? O que você procura, quais são os lugares. Então, esse grupo seriam para pessoas que querem se encontrar dentro de um espaço para desenvolver
gerenciar a própria vida. E trazer esse olhar, né? Vamos olhar para o nosso repertório, né? Fazer essa revisão, né? E aí eu acho que é interessante fazer logo no início do ano, né? Porque é um convite para essa revisão. Quem é você agora? Que repertório que você está trazendo? E o que isso te possibilita construir a vida aqui para frente, né? O que isso te possibilita de realizar, né? Futuramente. A natureza é abundante, né? Ela está querendo aí presentear a gente o tempo inteiro. Vamos abrir para receber, né? E aí talvez seja nesse passo, né? Desse olhar mais quero, amplo. Érica, como é que eu faço? Vai ter um link de inscrição aqui embaixo desse vídeo que por você está favor. assistindo. Né? É só você clicar nesse link aí. Né? O formulário está pronto, né, gente? O formulário está pronto e pode seguir lá, @agenciar com S, tá? Que vai ser onde vou começar a fazer as chamadas lá, os posts no Instagram. A gente coloca o Instagram aqui Combinado. também. Combinado. Vai ficar fácil, então a gente vai lá, segue o Instagram. Já agradeço que vocês chegaram fazendo esse lançamento aí, fresquinho. Obrigado pelo apoio aí. A Érica já esteve com a gente aqui no Mulheres Partilha, Sim, né? Verdade. Quem quiser ver esse episódio também, é só colocar lá, né? Que a gente falou sobre a questão da mulher, Sim. né? Assim, tudo. Foi um episódio muito bonito. Foi, né? Do Dia das Mulheres, foi muito legal. E foi muito importante também, esse de hoje, nesse momento de Ano Novo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. É muito bonito ver você integrando toda a sua história, sabe? Para ajudar as pessoas, para se ver no mundo, né? Também poder estar fazendo o que você está fazendo. Ai, que bom. Eu agradeço muito também, honro muito a força de vocês, porque é o tipo de companheiro que a gente olha, tá ali ombro a ombro, né? Desafiando e inovando. Acho vocês muito inovadores também, então me inspira esse lugar, né? De aceitar é um lugar de aceitação da vulnerabilidade que é muito bonito. E eu quero estar perto de gente que se vulnerabiliza, que tem coragem. Com a gente aqui nesse podcast. Vai voltar várias vezes. Vamos! Se sempre tiver um projeto novo, vem trazer aqui com a gente, pra gente. Né? Combinado. Agradecer. Possa espalhar isso aí, né? Para que possa chegar a mais gente. Sim. Quanto mais e mais. Muito obrigado, Que bom. Érica, obrigada, Diogo. Obrigada, Ed, amigos queridos. Se você curtiu esse episódio, manda para as pessoas que você gosta, que façam sentido para você, né? Procura a Érica lá nas páginas dela. O link de inscrição do curso está aqui embaixo também. E até o próximo episódio. Até lá. Show. Até. Obrigada. Tchau, até. Tchau.